Oi, meus amores! Hoje o vídeo é de dias de juventude que muitos de vocês pediram. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Após uma caminhada tranquila, Sheng e Ling finalmente alcançaram o karaokê que Xiu costumava frequentar nos finais de semana. O lugar estava cheio de vida, com risadas e músicas animadas preenchendo o ar, criando uma atmosfera vibrante e contagiante. Ling, ainda um pouco apreensiva, lançou um olhar curioso para a recepção e perguntou se era necessário se identificar para entrar. A recepcionista, com um sorriso descontraído, explicou que ali não funcionava como um hotel. Todos que passavam pela porta eram pessoas respeitáveis, interessadas apenas em cantar e conversar. Por isso não havia necessidade de registro. Sheng percebeu a preocupação evidente no rosto de Ling e, com um tom suave, tentou tranquilizá-la. Ele explicou que Xiu não estava se envolvendo em nada errado, apenas aproveitava o final de semana para se divertir e relaxar um pouco. Apesar das palavras de conforto, Ling continuava desconfiada, como se algo dentro dela ainda não estivesse convencido. Enquanto os dois tentavam absorver o ambiente, Song apareceu à distância e logo reconheceu Sheng, chamando-o pelo apelido carinhoso de Pequeno Cisne. Ling, sem entender a referência, perguntou quem seria esse pequeno cisne. Song se apresentou rapidamente como Lai Song, mencionando que já tinham se encontrado antes. Ling retribuiu o cumprimento, mas logo percebeu que Song estava olhando ao redor, como se procurasse alguém mais. A surpresa tomou conta de Song quando ele percebeu que Sheng estava ali para cantar, e perguntou se Jinny também estava presente. Ling explicou que eles não tinham vindo para cantar, deixando claro que o motivo da visita era outro. Quando Sheng tentou revelar que estavam ali por causa de Xiu, Ling o interrompeu de repente, puxando ambos para se esconderem atrás de uma planta decorativa próxima à recepção, como se quisesse evitar algum tipo de confronto ou explicação naquele momento. A tensão no ar ficou palpável enquanto os três se mantinham em silêncio, observando o movimento ao redor, cada um lidando com suas próprias dúvidas e sentimentos naquele ambiente cheio de sons e rostos desconhecidos. Song estava visivelmente confuso, sem entender o que estava acontecendo ali. Ele perguntou com um olhar curioso e preocupado o que eles estavam fazendo naquele lugar. Sheng e Ling trocaram olhares sérios e, com uma expressão firme, pediram silêncio a Song. Mesmo assim, ele continuava tentando descobrir o motivo da tensão, até que Sheng, para evitar que ele falasse mais, tampou sua boca com a mão. Preso naquele gesto, Song começou a se questionar em silêncio se Jinny sabia que Sheng estava tão distante dali. Enquanto isso, de longe, os três observaram Xiu recebendo dinheiro em troca de uma sacola. Ele retribuía o gesto com um sorriso discreto, como se agradecesse pela confiança. Ling acompanhava tudo com o olhar atento, sentindo que algo ali não encaixava, uma suspeita que crescia dentro dela. Sheng, em voz baixa, explicou a Song que Ling estava procurando pelo irmão dela, Xiu Mao. Aproveitando a oportunidade, Song contou que já tinha cumprimentado Xiu naquele mesmo dia, o que deixou Ling ainda mais preocupada. Ela quis saber se Song sabia o motivo daquela visita de Xiu ao karaokê. Percebendo que talvez Ling não tivesse todas as informações, Song revelou que naquela ocasião, Xiu estava anotando os pedidos de um homem que estava ali, mas que ele já trabalhava naquele lugar há algum tempo. Pelos corredores do karaokê, várias pessoas chamavam por Xiu pelo nome, demonstrando que o conheciam bem enquanto ele anotava os pedidos com atenção. Sheng e Ling ficaram completamente confusos, tentando entender o que significava esse tal de pedidos que Xiu recebia. Song explicou que as bebidas na cidade de Biaoxing eram muito caras, mas as que vinham de outras cidades custavam menos. Por isso, Xiu anotava os pedidos e ajudava a trazer essas bebidas para os clientes. Além disso, ele também trazia outros tipos de produtos, ganhando cerca de 4 a 5 yuans por garrafa. Aos poucos, a imagem que tinham de Xiu começava a se transformar, revelando um lado dele que eles ainda não conheciam. Sheng entendeu rapidamente o que estava acontecendo, mas Ling continuava imóvel, com os olhos fixos em cada passo do irmão. Ela observava Xiu com uma atenção quase silenciosa, como se tentasse captar cada detalhe daquele momento que parecia carregar um peso maior do que aparentava. Xiu entregava as bebidas aos clientes, que logo começavam a reclamar da demora, impacientes com a lentidão e preocupados que as bebidas perdessem a temperatura ideal,
Mesmo diante das reclamações, Xiu mantinha um sorriso gentil e se desculpava com paciência, tentando não deixar que a irritação dos outros afetasse sua postura. Enquanto isso, Song continuava a falar sobre o trabalho de Xiu, revelando que já tinham perguntado a ele por que se esforçava tanto para ganhar dinheiro, já que não parecia vir de uma família pobre. Sheng esboçou um sorriso discreto, tentando controlar a conversa para que nada machucasse Ling, mas Song seguia, ainda meio confuso, contando que Xiu mencionava querer comprar algo de marca, uma escova ou pincel famoso, algo ligado à pintura. Aos poucos, Ling começou a juntar as peças, entendendo o verdadeiro motivo da presença do irmão ali. Ele estava se esforçando para comprar um presente para ela, alguém que amava pintar e valorizava cada detalhe das suas obras. A tristeza tomou conta da expressão de Ling, que, com a voz carregada de emoção, pensava naquele esforço silencioso de Xiu. Song confirmou o que ela já suspeitava, e então, ao perceber a conexão, se aproximou de Ling com um sorriso surpreso, percebendo que aquele presente era para ela. Sheng tentou impedir que Song continuasse ou se aproximasse demais, preocupado com o impacto que aquela revelação poderia causar. Mas já era tarde demais. Os olhos de Ling se encheram de lágrimas, não por tristeza apenas, mas por uma mistura de sentimentos, o orgulho, a dor e a ternura diante do esforço do irmão, que enfrentava até humilhações para conseguir agradá-la. Sem hesitar, ela ajeitou a mochila nas costas e saiu correndo, como se precisasse escapar da intensidade daquele momento. Sheng ficou para trás, tomado pela preocupação, chamando por ela em vão, enquanto o silêncio do lugar parecia amplificar a urgência e o desespero que ele sentia. Nas ruas agitadas, Sheng corria atrás de Ling, o peito apertado pela preocupação que crescia a cada passo. Seu nome ecoava entre os sons da cidade, carregado de urgência e afeto, enquanto tentava alcançá-la. Ling, no entanto, parecia fugir não só do lugar, mas também das emoções que a invadiam. Quando finalmente parou, o corpo tenso e os olhos ainda brilhando com lágrimas, o silêncio entre os dois ficou pesado, quase palpável. Sheng, ofegante pela corrida, aproximou-se com cuidado, buscando entender o que se passava por trás daquele olhar tão carregado. A respiração dele ainda acelerada, ele tentava encontrar palavras que aliviassem o peso que sentia em Ling. O ambiente ao redor parecia diminuir, como se o mundo tivesse se fechado naquele instante, enquanto dois irmãos passavam por ali, alheios à tensão que pairava no ar. Com a voz trêmula e a cabeça baixa, Ling revelou o que a consumia por dentro. O conjunto de pincéis que tanto desejava era um sonho distante, caro demais para os pais dela, que não tinham condições de comprá-lo. A angústia de pensar que, em poucos anos, talvez não conseguisse mais aprender a desenhar, como se o tempo estivesse contra ela, fazia o coração apertar. Era um medo silencioso, uma sombra que ameaçava apagar a luz da sua paixão. Sheng, sentindo a dor que ela tentava esconder, buscou entender o motivo daquele desânimo. Ele lembrou das palavras de Xiu, que sempre acreditou no talento e na força de Ling para se tornar uma grande artista, mas a resposta que veio foi inesperada e pesada. Ling, com lágrimas escorrendo e um sorriso triste que misturava dor e confusão, confessou um sentimento contraditório: o ódio pelo irmão. A intensidade daquela declaração surpreendeu Sheng, que viu em Ling uma mistura complexa de amor e mágoa. As lágrimas não cessavam, e aquele sorriso triste parecia uma tentativa de se proteger, de esconder a vulnerabilidade que sentia. Mesmo assim, ela repetiu o sentimento, como se tentasse se convencer de algo que sabia ser impossível. No fundo, Xiu era uma das pessoas mais importantes na vida dela, e aquele ódio carregava toda a profundidade de um vínculo marcado por esforço, sacrifício e emoções difíceis de expressar. Mais tarde, Xiu retornou para casa com passos leves e um sorriso tranquilo, embalado pela sensação de dever cumprido após o dinheiro ganho naquele dia. O saco de doces que carregava era um presente pensado especialmente para a irmã, um gesto simples, mas cheio de carinho. Enquanto caminhava pelas ruas, a mente dele celebrava silenciosamente o sucesso do dia, cada passo marcado por uma satisfação discreta que o fazia cantarolar baixinho, como se a alegria quisesse escapar em notas suaves. Ao se aproximar da casa, a luz que escapava pela janela revelou Ling, adormecida sobre a mesa do estúdio, o rosto repousando cansado sobre os braços.
Xiu hesitou por um instante antes de abrir a porta com cuidado, o som suave da madeira rangendo quase imperceptível. Ele murmurou para si mesmo, observando a irmã que, mais uma vez, sucumbira ao cansaço enquanto se dedicava aos estudos e à arte. Dentro do quarto, o olhar de Xiu foi atraído por um cenário inesperado. Papéis espalhados pelo chão, como se uma tempestade silenciosa tivesse passado ali. Curioso e um pouco confuso, ele se agachou para examinar melhor aquela bagunça. Ao pegar um dos desenhos, seus olhos se fixaram no traço delicado e perfeito que delineava um rosto masculino com detalhes impressionantes. A mente dele começou a vagar, imaginando quem poderia ser aquele rapaz tão bem retratado. A preocupação cresceu, um nó apertando o peito ao pensar se aquele rosto pertencia a alguém especial para Ling, alguém que despertava nela sentimentos profundos e talvez secretos. Então, ao pegar outro papel, o choque tomou conta dele. O desenho mostrava um garoto que era a sua própria imagem. Cada traço, cada sombra, capturando sua essência com uma precisão que parecia quase mágica. O silêncio do quarto se encheu de uma mistura de emoções, surpresa, inquietação e uma ternura silenciosa, enquanto Xiu segurava aquele retrato inesperado, percebendo que, mesmo sem palavras, a irmã expressava algo muito além do que ele poderia imaginar. Aquele momento revelou uma nova camada da relação entre eles, feita de pequenos gestos, segredos e um amor que se desenhava em cada linha traçada no papel. Enquanto isso, Sheng retornava para a casa onde morava com Jinny, o corpo cansado e a mente ainda presa aos acontecimentos do dia. Ao se aproximar da porta, seus movimentos ficaram cuidadosos, quase hesitantes, enquanto abria devagar, tentando evitar qualquer som que pudesse denunciar sua chegada tardia. O silêncio do lugar parecia amplificar cada pequeno ruído, e o coração dele acelerava na expectativa de não ser notado. Quando a porta se abriu por completo e ele não viu ninguém na penumbra, um suspiro de alívio escapou, como se o peso da preocupação tivesse diminuído por um instante. Ele começou a caminhar lentamente em direção ao quarto, os passos suaves ecoando no chão, mas uma tosse seca e desconfiada quebrou o silêncio, fazendo-o parar abruptamente. No sofá, Jinny estava sentado, os braços cruzados e o rosto marcado por uma irritação que não precisava de palavras para ser entendida. A expressão firme e o olhar fixo indicavam que ele já sabia da chegada atrasada, e Sheng sentiu o peso daquele momento cair sobre seus ombros. Engolindo em seco, Sheng se preparou para a bronca que sabia que viria, o corpo tenso e a mente buscando uma desculpa que pudesse aliviar a situação. Jinny, ainda sentado, questionava o motivo do telefone de Sheng estar desligado quando ele tentou ligar. Uma pergunta que carregava mais do que simples curiosidade. Era uma cobrança silenciosa, um sinal de preocupação misturada com frustração. Sheng respondeu, inventando que a bateria havia acabado, tentando esconder o nervosismo que crescia dentro dele. Sem pressa, Jinny se levantou do sofá, um movimento lento e calculado, como se quisesse deixar claro que não estava disposto a deixar o assunto passar. Ele se aproximou de Sheng com uma calma que tornava o ambiente ainda mais tenso, fazendo o corpo do amigo tremer levemente diante daquela presença firme. Aos poucos, Jinny caminhou até encurralar Sheng contra a parede, apoiando a mão ao lado dele, criando uma barreira que impedia qualquer fuga. O gesto silencioso carregava uma mistura de cobrança e cuidado, uma forma de manter Sheng ali, diante da responsabilidade que ele precisava assumir. No olhar de Jinny, havia uma irritação contida, mas também uma preocupação que não se expressava em palavras. Ele lembrou, sem precisar dizer, que também não havia encontrado Sheng na academia de dança, um detalhe que reforçava a sensação de abandono e a necessidade de explicações. O ar entre os dois ficou denso, preenchido por emoções não ditas, enquanto cada um lidava com seus próprios sentimentos. Sheng, com a culpa e o medo de decepcionar. Jinny, com a frustração e o desejo de entender o que estava acontecendo. Naquele momento, o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra poderia, e a tensão entre eles criava uma conexão intensa, onde o peso das expectativas e o cuidado mútuo se misturavam em uma dança delicada de emoções. Sheng sentia-se preso não apenas pela mão de Jinny na parede, mas também pelo sentimento de responsabilidade que crescia dentro dele, enquanto tentava encontrar forças para enfrentar o que ainda estava por vir.
Sheng sentiu o rosto esquentar, o desconforto tomando conta, enquanto tentava encontrar as palavras certas para se desculpar. A promessa de que aquilo não se repetiria saiu quase como um sussurro, carregada de sinceridade e um toque de nervosismo. Jinny, com calma e firmeza, usou a ponta do dedo para levantar o queixo de Sheng, aproximando-se o suficiente para que o ar entre eles ficasse denso, como se cada palavra tivesse um peso maior do que o normal. Ele o fez refletir, silenciosamente, sobre qual teria sido o verdadeiro erro cometido. Apertando a bolsa com mais força, Sheng tentou explicar, a voz carregada de um misto de vergonha e responsabilidade. Revelou que o telefone não pôde ser carregado e por isso não conseguiu avisar quando saiu do estúdio. A explicação, simples e honesta, pareceu acalmar Jinny, que respondeu com um leve sorriso, um gesto que suavizou a tensão no ambiente. Mas a curiosidade e a preocupação ainda pairavam no ar, e Jinny cruzou os braços novamente, a postura rígida, indicando que queria entender mais. Sheng, sentindo a pressão, falou rapidamente sobre o destino daquela noite, o karaokê KTV, onde esteve acompanhado de Ling. Tentou ser cuidadoso para não provocar mais irritação, escolhendo as palavras com atenção. Jinny, no entanto, já parecia saber de tudo, e sua resposta firme deixou claro que Sheng não precisava se justificar. A revelação de que Lai Song havia contado tudo para ele trouxe um misto de surpresa e alívio para Sheng. Um sorriso tímido e meio sem jeito escapou, enquanto ele pensava em como Song podia ser um verdadeiro fofoqueiro. Alguém que, apesar de tudo, mantinha as coisas conectadas entre eles. O momento entre os dois ficou marcado por uma mistura de tensão e compreensão, onde as palavras não ditas falavam tanto quanto as que foram compartilhadas. Sheng sentiu o peso da responsabilidade, mas também o conforto de saber que, mesmo diante dos erros, havia espaço para o perdão e para seguir em frente juntos. De repente, Jinny apoiou as mãos contra o vidro, pressionando Sheng contra a parede com uma firmeza que não deixava dúvidas sobre a seriedade do momento. O rosto dele se aproximava cada vez mais, carregado de rigidez, e uma cobrança silenciosa que preenchia o espaço entre os dois. Ele lembrou, de forma clara e direta, que até a ligação de Lai Song tinha sido mais responsável do que a atitude de Sheng naquela noite, deixando implícito que precisavam encontrar uma solução para evitar que aquilo se repetisse. Sentindo o calor do rosto de Jinny tão perto do seu, Sheng foi tomado por um desespero sincero. Prometeu, com toda a convicção que conseguiu reunir, que dali em diante avisaria sempre antes de sair, que não deixaria mais Jinny preocupado daquele jeito. Jinny, firme, exigiu um juramento, e Sheng, sem hesitar, repetiu várias vezes, como se quisesse gravar aquela promessa na própria pele. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do ambiente, enquanto Jinny o observava com o rosto sério e Sheng mantinha a cabeça baixa, carregando o peso do arrependimento por ter causado tanta preocupação. Então, Jinny se afastou lentamente, mas a preocupação não desapareceu do tom da voz quando ele reforçou que não podiam perder contato daquele jeito. Pediu que Sheng o chamasse sempre que quisesse sair, para que pudesse organizar o motorista e garantir que ele estivesse seguro. Relembrou que Sheng havia passado mais de 4 horas fora, acompanhado de Ling, e deixou no ar a gravidade do que poderia ter acontecido naquele tempo. Sheng encarou Jinny com atenção, captando a mistura complexa de irritação e cuidado no olhar do amigo. Por um instante, uma dúvida suave surgiu em sua mente sobre o quanto Jinny realmente se preocupava com ele. Aquela preocupação, inesperada e genuína, despertou um sorriso leve em seu rosto. Com um gesto terno, levou a mão até a bochecha de Jinny, apertando-a suavemente, como se quisesse reafirmar que havia entendido a mensagem e valorizava aquele cuidado silencioso. Como de costume, Jinny tentou esconder a emoção, virando o rosto para o lado e mantendo a postura dura que sempre usava para se proteger. Sheng, insistente, pediu para que ele não ficasse bravo, querendo aliviar a tensão que ainda pairava no ar. Mas, antes que pudesse dizer mais, algo no rosto de Jinny chamou sua atenção. Aproximando-se com cuidado, ele percebeu um pequeno hematoma, uma marca discreta, mas que falava de um desconforto que Jinny tentava esconder. A preocupação tomou conta dele novamente e, com delicadeza, percebeu que Jinny havia se machucado de novo e ainda sentia dor, mostrando que, por trás da rigidez, havia um cuidado profundo e sincero. Jinny tentou manter a postura durona, enquanto afastava a mão de Sheng do rosto,
minimizando o machucado como algo pequeno e sem importância. Mesmo assim, o olhar preocupado de Sheng não desapareceu. Ele insistiu, lembrando com cuidado que Ginny precisava usar o equipamento de proteção durante os treinos para evitar ferimentos. Por um instante, Ginny não conseguiu esconder um sorriso discreto, tocado pela preocupação sincera do amigo. Para aliviar a tensão e mudar o assunto, ele envolveu os ombros de Sheng num abraço leve e o convidou para escovar os dentes juntos. Enquanto os dois dividiam aquele momento simples, lado a lado, Sheng aproveitou para falar sobre seus amigos, revelando que, apesar de Ling parecer sempre contrariar Xiu, na verdade ela se importava profundamente com ele. Ginny ficou em silêncio por alguns segundos, até cuspir a pasta de dente rapidamente, o que chamou a atenção de Sheng, que percebeu a pressa e se perguntou se ele havia escovado direito. Sem responder, Ginny, com um tom carregado de ciúmes, perguntou se Sheng realmente se importava com ele. Sem hesitar, Sheng confirmou com firmeza, mas Ginny, misturando ressentimento e ciúmes, reclamou que, apesar disso, Sheng continuava falando mais sobre outras pessoas. Sheng não conseguiu segurar o riso diante daquela reação, e com um sorriso divertido, brincou pedindo para que Ginny não fosse tão infantil. Aquele momento, cheio de pequenas provocações e demonstrações de afeto, mostrava o quanto a relação entre eles era profunda, marcada por cuidado, ciúmes e uma cumplicidade que só crescia a cada dia. De repente, Ginny se aproximou do rosto de Sheng, mudando o rumo da conversa de forma inesperada. Seus olhos se fixaram na pele do amigo, que apresentava sinais de descamação. Sheng, com uma expressão tranquila, explicou que a pele estava um pouco seca, resultado de não ter usado creme recentemente. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Ginny apareceu com um creme facial, num movimento tão rápido que Sheng mal percebeu. Sem hesitar, ele começou a espalhar o produto pelo rosto de Sheng, demonstrando uma preocupação genuína que surpreendeu o amigo. Apesar do constrangimento inicial, Sheng sentiu uma sensação agradável com o toque cuidadoso de Ginny e permitiu que ele continuasse, deixando que o creme cobrisse toda a sua pele. Quando terminou, Sheng ficou surpreso com a maciez que o rosto ganhou, como se tivesse sido renovado. Ginny, ainda atento, deu um leve peteleco na testa de Sheng, reforçando a importância de usar o creme todos os dias. Sheng riu, meio sem jeito, admitindo que às vezes esquecia de cuidar da pele. Para aliviar o clima, Ginny sorriu e sugeriu que passassem a noite juntos, oferecendo-se para ajudar Sheng a aplicar o creme todas as noites antes de dormirem. A proposta pegou Sheng completamente desprevenido, deixando-o gaguejando enquanto tentava entender onde exatamente eles iriam dormir. Ginny, animado com a ideia de compartilhar aquele momento, abraçou Sheng pelo ombro e disse que a escolha era dele. Poderia ser no quarto dele ou no de Sheng. A sugestão deixou Sheng totalmente envergonhado, o rosto queimando em um vermelho intenso, enquanto ele ficava sem reação diante da situação inesperada. O silêncio entre eles carregava uma mistura de nervosismo e uma nova intimidade, revelando o quanto aquela relação estava se aprofundando, cheia de pequenos gestos que falavam mais do que palavras. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o último episódio de Amor Doce como Ameixa. Se forem lançados mais capítulos, com certeza farei vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e um beijo para todos vocês.